Eu sou a Tânia, defendi meu doutorado em 2021, sob orientação da professora Fraulen, e eu vou apresentar uma parte dessa pesquisa intitulada Contribuições das Ciências Cognitivas para a Alfabetização em uma proposta de formação de professores. A pesquisa, ela surge muito em razão da minha experiência como professora no ensino superior, atuando com a formação inicial, no curso de pedagogia, trabalhando com metodologia da alfabetização e percebendo as lacunas em relação a essa formação do professor e também como coordenadora pedagógica no ensino público municipal, também identificando as lacunas na questão do trabalho, com a alfabetização e na própria defasagem dos alunos. Nesse momento eu tive contato com outras abordagens e evidências não tão comuns nos documentos curriculares e nas propostas pedagógicas, voltados aos estudos das ciências cognitivas, as contribuições dessas pesquisas mais atuais, a ciência da leitura, a neurociência, para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então foi nesse momento que surgiu o meu interesse em estar desenvolvendo uma pesquisa sobre formação docente nesse contexto da psicologia cognitiva. O problema da pesquisa é a participação de professores em um programa de formação cujo foco é o conhecimento teórico-prático advindo das ciências cognitivas sobre a aprendizagem da leitura e da escrita pode contribuir para as suas aprendizagens e para as práticas de alfabetização. Então, assim, o foco do trabalho, o foco da pesquisa foi pensar num programa de formação docente como uma intervenção e avaliar as contribuições desse programa, entendendo que esse programa teria como conteúdo formativo os estudos e as evidências da psicologia cognitiva sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. As hipóteses iniciais é de que há lacunas na formação dos professores quanto aos conhecimentos linguísticos e metalinguísticos envolvidos na alfabetização, principalmente, ou seja, que não há uma apropriação desses conhecimentos e evidências que se tem atualmente por parte dos docentes, aqueles que atuam com as crianças, em fase de alfabetização, e que proporcionar uma formação explícita baseada nessas referências poderia contribuir para o aperfeiçoamento profissional desses educadores, tanto num campo teórico quanto prático. Os objetivos da pesquisa é identificar e analisar o conhecimento declarado pelas professoras alfabetizadoras sobre os fundamentos, as metas e estratégias do ensino visando a alfabetização dos alunos, conceber e oferecer uma proposta de formação a essas professoras em diálogo com seus conhecimentos prévios, só que focada nas contribuições das pesquisas em ciências cognitivas pertinentes à aprendizagem da leitura e da escrita, e depois avaliar essas possíveis mudanças em relação aos conhecimentos declarados pelas professoras após a vivência na formação, e de que maneira há um desdobramento em relação à atuação docente com as crianças, Qual foi a fundamentação? Então, o trabalho teve duas fundamentações importantes. Então, primeiro, uma fundamentação voltada à formação de professores, então, os estudos da Bernadette Gatti, da Terezinha Rios, então foi todo um campo aí que fundamentou quais as competências para o trabalho com o professor. Então, a gente usou a pesquisa da Terezinha Rios, que vai falar sobre 4 dimensões da competência docente: ética, técnica, política e estética. Então, para estruturar o programa de formação, a gente usou essas 4 competências para organizar os conteúdos formativos, entendendo que tem conteúdos mais de um campo técnico e outros mais de uma reflexão mais política, ética, a implicação do trabalho do professor, o papel social desse professor, enfim. Então, a gente utilizou essas 4 competências e também os referentes de ação docente que nós pegamos a partir da pesquisa de Silva e da Bernadette Gatti, que vai falar de 3 grandes referentes para atuação para os processos de formação docente, que seriam o conhecimento profissional do professor, a prática profissional do professor e o engajamento profissional do professor. Então, na verdade, a gente organizou, então, a formação a partir
estruturando nessas 4 dimensões da Terezinha Rios e fizemos a análise, né, dos dados utilizando esses 3 referentes de ação docentes, essas 3 categorias da pesquisa de Silva. Uma outra fundamentação é a fundamentação que organizou os conteúdos, o programa de formação. Então, ajudou a pensar os conteúdos formativos, que é a base das ciências cognitivas focada na psicologia cognitiva da leitura. Então, a gente usou muito do trabalho da Cláudia Cardoso Martins, da Maluf, da Linha Elry, Gombert, Paula, tudo para falar sobre o desenvolvimento da leitura, falar um pouco também sobre a língua portuguesa, as características da língua portuguesa em relação ao seu ensino, sobre as habilidades metalinguísticas, então, consciência fonológica, consciência sintática, morfológica, questões de aprendizagem, então, aprendizagem implícita e explícita. Todos esses elementos sempre pensando que nós estávamos numa discussão focada na faceta linguística da alfabetização. Então, a gente, quando pensa lá na aprendizagem da leitura e da escrita, que a gente tem o letramento e a alfabetização, muito do que a Magda Soares falou, a gente privilegiou muito mais para discutir as questões mais da linguagem, né, dessa faceta que a gente chama de linguística ou fonológica da alfabetização, sem desconsiderar o letramento, mas não era o foco da formação, até porque a nossa base era a pensar a psicologia cognitiva. Bom, então foi um trabalho realizado por meio de uma pesquisação, né, porque foi levantado um programa de formação que foi uma intervenção numa escola, no qual a pesquisadora atuava também como coordenadora pedagógica, então ela já tinha ali uma relação com o grupo de participantes da pesquisa, que foram 9 professores, 9 educadores, e aí cada educador também tinha a oportunidade de escolher uma criança para estar realizando alguns encaminhamentos ou atividades práticas que o curso de formação orientava, né? Foram realizados 16 encontros formativos e a pesquisa foi estruturada numa avaliação inicial por meio de um questionário inicial, os encontros e depois uma avaliação final. Essas são as etapas da pesquisação, né, na qual você planeja ali uma melhora na realidade, uma ação para implementar, vai monitorando e depois você avalia. Nós utilizamos, então, como instrumentos a análise do projeto pedagógico da escola, esse primeiro questionário, né, antes da implementação da proposta formativa, depois um registro processual que as professoras colocavam comentários bem breves, né, sobre os encontros e um questionário final. Aqui a gente consegue observar, então, as 4 categorias, as 4 dimensões da competência docente. Então, nós tentamos organizar os conteúdos formativos do curso que tem a base lá na ciência cognitiva, mas pensando nesses 4 grandes eixos mesmo, né? Competências do professor, que envolvem tanto a ética, né, o compromisso com a aprendizagem da leitura e da escrita, do aluno, a sensibilidade, o conhecimento técnico, o compromisso político. Então, claro que a autora ela vai falar dessas 4 dimensões de uma maneira mais para o campo da filosofia. A gente buscou transportar essas 4 dimensões para pensar especificamente no conteúdo da formação que a gente estava pensando para esse, que é o nosso objeto de pesquisa aqui. Então, a gente, como procedimento também de pesquisa, a caracterização da escola campo, dos professores, uma análise qualitativa, né, dos encontros, reflexão sobre a proposta de intervenção, uma análise qualitativa do material que foi produzido, dos relatos das participantes e pensar nos efeitos dessa formação. E aí eu vou apresentar um pouco alguns dos resultados partindo daquelas 3 categorias que eu falei: conhecimento profissional do professor, prática profissional do professor e engajamento. Então, os professores eles falaram um pouco de quais conteúdos já eram familiares para eles, né, independente da formação, e quais conteúdos apareceram como novos. E aí a gente percebe que muitos dos conteúdos voltados
que advém da psicologia cognitiva eram conteúdos novos. Então, assim, apesar dos professores terem formação em pedagogia, terem uma formação adequada para a área de ensino que atuam, serem professores que declararam que estão sempre participando de processos de formação continuada, não tinham tanto a familiaridade com alguns conteúdos voltados para as habilidades metalinguísticas, por exemplo. A consciência fonológica ela era mais conhecida, porém outros eram relativamente novos. A gente falou também um pouco sobre alguns conhecimentos que o professor tem, mas que não são tão declarativos. Então, que ele tem muito mais no campo implícito do que explícito, né? Então, às vezes que ele sabe muito mais pela prática, mas que muitas vezes ele não conceitua. E aí, quando ele vivencia um processo de formação, ele consegue, às vezes, fazer essa relação e conceituar, às vezes, uma prática que ele já tem. Em relação à prática profissional docente, né, algumas atividades alfabetizadoras que foram oferecidas, eles pensaram um pouco a mudança de percepção, né, da importância de algumas atividades alfabetizadoras voltadas, por exemplo, à compreensão do princípio alfabético e da correspondência grafofonêmica, que envolvem algumas habilidades metalinguísticas. Então, que no segundo questionário eles demonstraram essa mudança de percepção no sentido de compreender um pouco mais a importância de alguns tipos de atividades que trabalham essas habilidades. Aqui a gente observa algumas propostas e atividades, sugestões de práticas que nós fomos dando durante os encontros de formação. Então, a partir do referencial teórico, a gente orientava para algumas propostas e a participação desses professores, de modo que era livre, né, eles realizarem ou não. Teve uma boa participação. Em relação ao engajamento profissional, que é a terceira categoria, como a pesquisa foi realizada no meio de uma pandemia, teve toda uma questão muito específica de contato com os alunos, né? O curso ele foi realizar, a formação, né? O curso foi realizado de maneira remota e isso teve uma implicação também, né? Porque a escola estava fechada, enfim. Então, nesse momento, nessa categoria, eles colocaram bastante sobre questões de feedback das crianças, de como acompanhar a aprendizagem da criança quando você está no modelo remoto. Então, nesse momento, que falava um pouco do engajamento do professor, eles trouxeram algumas demandas daquela realidade específica que eles estavam vivendo, que foi no contexto da pandemia. Agora, pensando nos efeitos dessa intervenção de uma maneira mais geral, o que nós tivemos? Né? Um curso que foi identificado como possibilitar reflexões e articulação teoria e prática, uma mudança de compreensão da aprendizagem das crianças por parte dos professores, conhecimento de nomenclaturas e fundamentação teórica que às vezes o professor tem de uma maneira mais implícita ou numa prática, mas não tem às vezes a clareza conceitual daquela ação ou prática pedagógica. A compreensão do papel do ensino explícito, do princípio alfabético, do nome e som das letras e do conhecimento do modelo de aprendizagem da linha Airy, que é um modelo diferente por exemplo, da Emília Ferreiro, que é mais comumente falado, né, nas propostas pedagógicas, nos documentos educativos. É um referencial que não é tão apropriado no campo educativo, apesar de tantas evidências, né, algo muito novo. A partir da PNA, ele tem sido mais divulgado. Reconhecimento da necessidade da pluralidade teórica e conceitual no debate sobre alfabetização, mas incluindo novas evidências que nem sempre são contempladas nos documentos oficiais. Elas indicaram que seria interessante dar continuidade para o curso ou ter um segundo módulo. Em síntese, 100% das docentes apresentaram uma formação inicial adequada para a atuação que elas tinham, então elas tinham formação em pedagogia e tal, e tinham também regularidade em participar de processos de formação continuada, então não eram pessoas que ficavam muito tempo sem fazer formação. Mas, apesar disso, nenhuma declarou ter acesso a conteúdos voltados aos conhecimentos metalinguísticos na alfabetização, então era algo novo, né? Então, isso que a gente ia levar nessa intervenção era um conhecimento dado como novo.
para a maioria. Esses conhecimentos eles apareceram de uma forma tácita num campo implícito. Então, quando você lá no campo, que práticas você faz, que tipo de atividades você desenvolve, como que é a sua rotina de alfabetização? Quando a gente avaliou aquela categoria da prática, muitas vezes aparecem atividades que contemplam esses conhecimentos metalinguísticos, mas o professor tem pouca clareza conceitual para falar sobre isso, né? Contribuição efetiva da proposta formativa, conhecimentos que englobam o objeto de ensino e papel do desenvolvimento metalinguístico na aprendizagem, articulação das 4 competências propostas por Rios, claro que contextualizando para o nosso objeto, e um ganho qualitativo e avanços no conhecimento dos professores participantes. E aí, para isso, acho que fica como uma indicação de como que as políticas públicas elas podem pensar nessa apropriação de novos conhecimentos, novas evidências que têm sido divulgadas nas pesquisas, né, sobre aprendizagem, sobre desenvolvimento da leitura, nos programas de formação, nas políticas públicas. Então, acho que isso é importante, né? Até coloquei aqui, inclusão de conteúdos de cunho linguístico e metalinguístico nos currículos e programas de formação inicial e continuada de professores. Ainda quando eu atuei lá, quando eu falei no início, né? Que o que me movimentou teve muito da minha experiência como professora do ensino superior no curso de pedagogia. Esses conteúdos não eram contemplados nos planos de formação dos pedagogos. Então, como que a gente pode pensar que essas pesquisas trazem evidências que podem estar ajudando na formação docente, né? E acesso às evidências científicas atualizadas no campo. Eu coloquei só as principais, todas as referências estão na tese final e eu agradeço a oportunidade.